Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje nós vamos estudar sobre integrais triplas. O exemplo que nós vamos resolver no vídeo de hoje é o seguinte: encontre o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais y sobre 2 mais z sobre 3 igual a 1, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, nós temos aqui um caso clássico a respeito de volume de um tetraedro, e para a resolução do cálculo deste volume, nós vamos utilizar a integral tripla. Cabe ressaltar que esta mesma questão poderia ser também desenvolvida pela integral dupla, mas nesse caso nós vamos estar utilizando a integral tripla. Então, nós temos uma função, que é a representação de um tetraedro, que está sendo representada tanto para o eixo x, quanto para o eixo y, quanto para o eixo z, e através desta função em si, nós vamos estar desenvolvendo as indicações e trabalhando com ela a ponto de encontrarmos quais são os limites estabelecidos pela parte de cima desse tetraedro, sabendo já que a questão está me indicando que nós temos os planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, fazendo o limite que vai ser o limite inferior, ok? Então, essa informação já é bem válida, porque a gente sabe que estamos trabalhando do zero para cima. Então, não estamos trabalhando com valores negativos nos limites desta integral. Então, com a nossa função, x mais y sobre 2 mais z sobre 3 igual a 1, a gente vai precisar trabalhar com ela para que a gente possa encontrar limitações para o z, que seria qual é o limite da integral em relação ao eixo z, e para isso, o que a gente vai precisar fazer com essa equação? Nós vamos precisar isolar a variável z para encontrarmos a função correspondente ao z, que vai ser a função que vai me dar essa altura do tetraedro. Posteriormente, nós vamos achatar essa informação do tetraedro e trabalhar somente com a sombra do tetraedro na base do nosso plano XY. E aí a gente vai perceber que vamos estar zerando a altura do z, então eu vou levar isso para o plano e vou estar trabalhando somente com x e y. E isso vai fazer com que eu encontre uma figura geométrica representando qual seria essa visão do tetraedro no plano XY, que vai me dar, consequentemente, os limites do eixo x e do eixo y, de 0 até uma certa limitação e assim por diante. Então, vamos começar todo esse procedimento. Inicialmente, então, nós vamos pegar a própria função do tetraedro em si, que é x mais y sobre 2 mais z sobre 3 igual a 1, e nós vamos isolar o z dessa função, para que a gente possa escrever esse z como sendo a nossa representação do limite superior em relação ao eixo z. Então, eu vou isolar essa fração correspondente aqui ao eixo z. E aí, nós vamos ter z sobre 3 igual a 1 menos x, pois ele vai estar localizado no outro lado da igualdade, positivo, no outro lado da igualdade é negativo, e o mais y sobre 2 será menos y sobre 2. Então, nós vamos ter esta representação. Entretanto, eu preciso do z isolado e não z sobre 3. Então, eu ainda preciso operacionar esse 3, conseguir visualizar esse 3 no outro lado da igualdade. O que acontece com esse 3? Ele está dividindo o z. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, no outro lado da igualdade, ele estará multiplicando todos os termos. Então, nós vamos ter z igual a 3, que está multiplicando 1 menos x menos y sobre 2. E aí, eu vou precisar distribuir esse 3 multiplicando cada um dos termos. Então, meu z vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. 3 vezes menos y sobre 2, menos 3y sobre 2. E aqui nós temos a minha função z, e eu já posso indicar, então,
que, em relação à variável z, nós vamos ter as limitações iniciando em zero, pois a questão já me indica, né, que o zero é uma limitação, até a função 3 menos 3x menos 3y sobre 2, que a gente acabou de encontrar. Então, a primeira informação a gente já tem, que vão ser os limites em relação ao z. Vou até circular aqui para a gente poder usar posteriormente. Num segundo momento, nós vamos utilizar a mesma representação da função do tetraedro, agora para visualizarmos ela no plano. Então, a gente vai achatar esse tetraedro. E aí, achatando significa que nós não vamos ter a coordenada do z. O z vai valer zero para a gente ter uma representação plana. Então, eu vou novamente buscar a condição da minha função inicial, né? X mais y sobre 2 mais z sobre 3 igual a 1. E nós vamos partir do pressuposto de que para achatar esse z precisa ser zero. Então, nós vamos fazer a substituição. Quando o meu z vale zero, né? Como isso vai ficar indicado? Então, nós vamos ter x mais y sobre 2, mais 0 sobre 3, que é zero, então só igual a 1. E aí nós temos essa função agora somente no plano, né? Com as variáveis x e y. E aí a gente precisa tomar uma decisão, porque a gente precisa isolar uma dessas duas variáveis para trabalhar em função dela. Como o x está sozinho, né, x mais y sobre 2 igual a 1, é bastante inteligente que a gente isole o x já, para não precisar depois trabalhar com todo um processo de inversão. Essa escolha aqui de isolar x ou y, ela vai ser fundamental para a gente observar se nós vamos estar na hora da representação do desenho, olhando por T1, que seria olhando do X em direção, né, subindo com o eixo X, ou se nós vamos estar olhando por T2, que seria olhando pelo eixo Y. Então, como eu vou isolar X, eu vou olhar pelo Y, é sempre o contrário, certo? Porque a minha variável independente vai ser sempre oposta àquela que eu estou isolando, certo? Então, nesse caso, eu vou isolar o x. Então, nós vamos ter x igual a 1 menos y sobre 2. E aí, nós já temos a função com duas variáveis para trabalharmos. Legal. Diante disso, que tipo de função é essa? Nós temos uma função, né, uma equaçãozinha de primeiro grau, de grau 1, e a gente sabe que a representação disso vai ser uma reta. Para trabalharmos com uma reta, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar somente de 2 pontos para que a gente possa desenhar essa representação. Lembrando que é importante que a gente consiga buscar quais vão ser os pontos nos eixos, né? Os pontos que vão cruzar os eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y nesse caso. Então, nós vamos exatamente buscar quais são os pares ordenados onde eu tenho em um par ordenado y sendo zero, para ser o ponto que vai estar em cima do eixo x, e qual será o ponto onde o x será zero, que vai ser o ponto que está em cima do eixo y. Então, nesta minha função x igual a 1 menos y sobre 2, se nós substituirmos o y para o zero, o que vai acontecer com o x, né? Eu vou ter 1 menos 0 sobre 2, que é zero, então 1 menos 0, eu vou ter x valendo 1. Agora eu vou fazer o pensamento oposto. Se o x for zero, o que acontece com o meu y? Então, nós vamos ter, né, o x sendo zero. E aí eu preciso pensar em como resolver isso também. Então, nós teríamos 0 igual a 1 menos y sobre 2. E aí, eu teria y sobre 2 igual a 1, então o y vai ser 2 vezes 1, que vai ser o próprio 2. Para quem tem dificuldade em visualizar isso, a gente pode vir aqui, ó, num cantinho auxiliar e fazer essa substituição. Então, a nossa equação era x igual a 1 menos y sobre 2. Então, se o x está valendo zero, 1 menos y sobre 2. E aí eu preciso isolar
esse y. Então, como ele é negativo nessa fração na segunda parte da igualdade, eu vou levar ele para a parte da frente sendo positivo. Então, vou ter y sobre 2 igual a 1. Operação inversa da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. Então, esse 2 que está dividindo o y, ele vai multiplicar o 1 do outro lado. Eu vou ter 2 vezes 1, o y vale 2. Por isso que o meu ponto é 0 e 2. Dessa representação, eu posso já organizar a minha visualização gráfica para poder trabalhar com os limites. E aí, diante disso aqui, nós vamos ter essa condição, ó. Nós temos eixo X, nós temos eixo Y, os pontos, né, que nós encontramos lá no outro frame são 1 e 0, 0 e 2. Então, nós vamos localizar esses pontos para que a gente possa desenhar essa nossa estrutura. E aí eu tenho ponto 1 para x e 0 para y, e tenho 0 para x e 2 para y. Então, a minha reta vai estar passando neste local. Que reta que é essa, né? Nós isolamos ela e identificamos que ela é x é igual a menos 1, aliás, 1 menos y sobre 2. Deixa eu só melhorar esse sinalzinho aqui. Então, 1 menos y sobre 2. E a região que nós estamos trabalhando vai ser exatamente essa região, visto que o enunciado da questão me define x igual a 0 e y igual a 0, que vão ser uma parede aqui que vai delimitar esta parte da região e também esta parte da região, me trazendo somente este ponto de observação. Agora, o que está acontecendo com essa região, né? No eixo X, ela está compreendida entre 0 e 1, olhando numericamente falando. No eixo Y, está compreendida entre 0 e 2. Agora, como nós optamos em isolar o X na função, então nós vamos olhar em relação ao eixo Y. Então, nosso olhar vai ser por T2. Caso eu queira olhar por T1, eu teria que isolar o y da função. Também seria uma opção sem problema algum. Mas foi uma escolha que nós fizemos na hora da resolução. Então, olhando por T2, eu vou imaginar, né, nesta direção. O que está acontecendo? Olhar por T2 me indica que o y está delimitado entre 0 e 2. Então, eu posso indicar que os limites do y são de 0 até 2. E olhando ainda nessa direção, eu tenho esse eixo aqui, que é o eixo y, que condiz com a reta x igual a 0. Então, o meu limite em relação a x vai ser de 0 até esta paredinha aqui, que é representada por quem? Pela função x igual a 1 menos y sobre 2. Então, a gente tem 1 menos y sobre 2. Com isso, nós temos os limites tanto de x, de y e de z, que são os limites suficientes para que a gente possa organizar a nossa integral, certo? E aí, nós vamos ter, então, o meu x sendo de 0 até 1 menos y sobre 2, o nosso y representado de 0 até 2, e o nosso z representado de 0 até 3 menos 3x menos 3y sobre 2. E agora nós vamos montar, então, a nossa integral. Então, nós vamos ter a integral, estamos calculando o volume, não temos uma função de início, então a nossa integral vai partir de uma unidade, então de 1, vai ser o nosso elemento inicial de integração. E aí nós temos, né, sempre por fora, primeiro, o nosso limite numérico. Então, eu vou ter de 0 até 2 no meu dy. Depois, eu vou ter os meus limites ainda em função do x e em função do z. Então, nós vamos ter de 0 até 1 menos y sobre 2 no nosso dx.
E a terceira integral de 0 até 3 menos 3x menos 3y sobre 2, que é o nosso dz. E vamos partir de 1, ok? Aí vem a pergunta básica, né? Por que da escolha entre dz, dx e não utilização de dx, dz? A gente precisa tomar bastante cuidado, né? Olha só, qual variável que nós temos aqui nessa função? Nós temos a variável y. Essa variável y não é a variável correspondente a esses limites, porque é dy? Se eu tivesse aqui algo para substituir que não tivesse somente y, quando eu for substituir numericamente, eu não teria o que substituir, então eu não conseguiria chegar no resultado final. Então, essa ordem é extremamente importante, a gente tomar cuidado de que a variável correspondente nesta parte da representação precisa condizer com o que vai ser substituído pela última representação de integração. Então, bastante cuidado em relação a isso. E aí, iniciando esse nosso processo, nós vamos fazer um recorte e calcular primeiro a integral interna. Deste cálculo, vamos sequenciando e trabalhando com as demais possibilidades até que a gente consiga calcular o volume no final. Então, vamos lá para essa representação. Nós vamos estar calculando, então, a integral de 0 até 3 menos 3x menos 3y sobre 2, de 1 dz. Integral de constante ganha a variável, então essa integral vai ser z, na substituição de 0 até 3 menos 3x menos 3y sobre 2, onde nós vamos substituir o z pelo limite superior, porque o zero não há necessidade, né? O resultado dessa integral, então, será 3 menos 3x menos 3y sobre 2. Este resultado temporário é o que eu vou utilizar na próxima integração, que será este recorte da segunda integral da minha função. E aí nós vamos ter, né? Então, agora a integral de 0 até 1 menos y sobre 2 da função que restou na nossa primeira integral, que é 3 menos 3x menos 3y sobre 2, e agora vai ser dx. Então, integrando essa função em relação ao x, 3 é uma constante, ganha variável, nós vamos ter 3x, menos 3x dx, menos 3x ao quadrado sobre 2, menos 3y sobre 2, vai temporariamente ser considerado como sendo uma constante, então ele ganha também só a minha variável x. E a substituição será de 0 até 1 menos y sobre 2. Então, bastante cuidado, porque nós temos alguns pontos de substituição, né? Nós temos esse x, nós temos esse x que vai ser elevado ao quadrado, e nós temos esse x aqui também. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com as operações básicas de matemática básica, para que a gente não erre nesses pontinhos intermediários do meu processo de integração. Então, nós vamos ter 3, que vai estar multiplicando 1 menos y sobre 2, menos 3 meios, que vão estar multiplicando 1 menos y sobre 2 ao quadrado, que é um produto notável, e menos 3y sobre 2, que vão estar multiplicando também 1 menos y sobre 2. Em questão de atenção, esse produto notável aqui, para quem não consegue utilizar diretamente as regrinhas do produto notável, né? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quem tem essa dificuldade pode vir num cantinho, num cálculo auxiliar, e desenvolver isso também. Então, 1 menos y sobre 2 ao quadrado é 1 menos y sobre 2,
multiplicado por 1 menos y sobre 2. Então, nós vamos ter 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos y sobre 2, menos y sobre 2. Menos y sobre 2 vezes 1, menos y sobre 2. E menos y sobre 2 vezes menos y sobre 2 é mais y ao quadrado sobre 4. Agrupa os termos semelhantes, então nós vamos ter 1 menos 2y sobre 2 mais y ao quadrado sobre 4. Posso simplificar ainda esses dois termos, então me resta 1 menos y mais y ao quadrado sobre 4, que vai ser exatamente o que nós vamos substituir aqui, ó, no lugar deste produto notável. Da mesma forma, a gente já pode trabalhar com a distributiva nesses termos e nesses termos aqui para ganharmos um pouco de tempo. Então, nós vamos ter, né, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos y sobre 2, menos 3y sobre 2. Mantenho esse menos 3 meios aqui na frente, pois agora ele vai multiplicar 1 menos y mais y ao quadrado sobre 4. Isso no próximo passo. E aqui, menos 3y sobre 2 vezes 1, menos 3y sobre 2. E menos com menos, mais 3y vezes y, 3y ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, ainda eu tenho esse processo de distribuição a ser feito para que depois a gente possa agrupar os termos semelhantes e aí sim estar com a nossa função preparada para a última integração, que vai ser uma integral em função do y, né? Então, nós vamos levar essa representação para o próximo frame para que a gente possa trabalhar na continuação. Partindo dessa situação, nós vamos ter essa multiplicação entre esse menos 3 sobre 2 e os três termos que estão sendo representados pelo resultado do nosso produto notável, do qual fizemos no passo anterior. Então, nós vamos ter 3 menos 3y sobre 2, menos 3 meios vezes 1, menos 3 meios, menos 3 meios vezes menos y, menos com menos é mais, 3 vezes y, 3y sobre 2, e aí nós vamos ter menos com mais, menos 3 vezes y ao quadrado, 3y ao quadrado sobre 8, menos 3y sobre 2, mais 3y ao quadrado sobre 4. O que nos resta agora é agrupar os termos semelhantes para que a gente possa verificar o que nós vamos levar de função para a próxima integral. Então, separando os nossos termos semelhantes, né? Somente parte numérica nós temos 3 menos 3 meios. Parte somente com y, nós temos, ó, menos 3y sobre 2 e mais 3y sobre 2. Aqui a gente já pode cortar essas duas representações, sobrando só menos 3y sobre 2. Opa! Menos 3y sobre 2. E na parte onde nós temos y ao quadrado, nós temos menos 3y ao quadrado sobre 8, mais 3y ao quadrado sobre 4. Então, utilizando, né, a questão de soma de frações com denominadores diferentes, nós vamos ter, então, né, 3 menos 3 meios. Para quem tem dificuldade, a gente pode simplesmente inserir essa representação utilizando uma calculadora ou fazendo o cálculo, né, da fração somente com a parte numérica, com mínimo múltiplo comum, e também chegarmos aí no resultado. Então, 3 menos 3 meios é 3 meios positivo. Então, eu vou ter 3 meios. Menos 3y sobre 2, que ele já está sozinho. E a parte do y ao quadrado, nós temos 3y ao quadrado sobre 8, negativos, mais 3y ao quadrado sobre 4, positivo. Resultando em 3y ao quadrado sobre 8. Ok? Este é o resultado
que nós vamos utilizar dentro da próxima integral. Então, nós temos uma integração para substituir essa condição. Que integral vai ser essa que nós vamos substituir, né? Lá do início da nossa questão, a gente tem a integral de 0 até 2, então, desta função, 3y sobre 2, mais 3y ao quadrado sobre 8 dy. Agora, a gente vai trabalhar com esta integração. Integrando essa função, então, nós vamos ter, né, 3 meios de y, menos 3y ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. E mais 3y ao quadrado, vou ter mais 3y ao cubo sobre 3 vezes 8, 24, que será substituído do 0 até o 2, ok? Diante disso, então, só nos falta a substituição do limite numérico superior, no caso 2, né? Então, nós vamos ter 3 meios vezes 2, menos 3 vezes 2 ao quadrado sobre 4, mais 3 vezes 2 ao cubo sobre 24. Aqui eu posso simplificar. Vou ter 3. 2 ao quadrado, 4 vezes menos 3, menos 12 quartos. 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24 sobre 24. Então, nós vamos ter 3, menos 12 dividido por 4, 3, mais 24 dividido por 24, 1. Menos 3 mais 3 eu posso simplificar. Então, o resultado da minha questão é uma unidade de volume. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!